Pronto, bom dia para todo mundo. Já vou pedindo perdão hoje aqui pelo meu rosto, que ontem eu fui dormir tarde. Mas estamos aqui, graças a Deus. Vamos continuar. Estava aqui escrevendo uma coisinha de última hora, que enquanto estava na oração, o Senhor me lembrou. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, não sei se vai dar tempo. Vai sair correndo, mas deu tempo, graças a Deus. Vamos lá, a gente continuar nosso estudo, né? Já estamos caminhando aí, já passamos da metade. Já chegamos na parte da bom dia, Vera, bom dia, tia Chile, bom dia todo mundo aí, tia Teté. Já passamos da metade, já entramos na parte da mordomia mesmo. Hoje a gente vai entrar, a gente falou sobre, de fato, o que é a mordomia, depois tratamos um pouco sobre o que essa mordomia proporciona em nós, que decidimos ser mordomos, que decidimos seguir esse entendimento, esse princípio bíblico de servir ao Senhor com todos os nossos recursos, com tudo que temos, com tudo que somos. E hoje a gente vai falar de algumas características do mordomo. A gente já tem falado algumas características durante todo esse tempo, né, de estudo, mas hoje especificamente a gente vai focar nisso, tá? A gente vai ler algumas passagens e vai ver através dessas passagens como a gente identifica de fato um mordomo, tá bom? Vamos lá. A primeira característica de um mordomo, queria dizer para vocês que ele é um servo diferenciado. O mordomo, ele não é só um servo. Ele também é um servo que é colocado sobre outros servos. Ele tem autoridade sobre outros servos. E não só tudo que o Senhor tem na casa, como também ele representa a autoridade desse Senhor sobre os outros servos. Agora a gente precisa lembrar que no reino, quem tem mais autoridade é para mais servir. Então o mordomo é o servo que serve mais. Ele não é só o servo que, como a gente tem falado até aqui, né, que acata. Ele não é só o servo que cumpre as ordens ali e é isso. Não, ele é um servo encarregado de manter e multiplicar tudo o que foi confiado a ele. Às vezes um servo pode ser só para manter, o outro pode ser para fazer uma tarefa um pouco mais simples, o outro uma tarefa que exige menos responsabilidade. Lembrando que todos podem com o Senhor sempre aumentar a sua capacidade, sempre aumentar o seu nível de responsabilidade e de confiança diante do Senhor, à medida que conhece o Senhor e é fiel nas pequenas coisas. O mordomo é o servo que tem sido fiel nas pequenas coisas e cada vez mais tem sido confiado a ele. Mas, todas as vezes que esse servo recebe uma responsabilidade maior, é porque ele vai servir mais. Sempre que um servo cumpre bem as ordens do seu Senhor, ele é promovido. E quanto mais no reino de Deus um servo é promovido, mais o Senhor está falando com ele. Você pode servir mais. Você pode servir mais. Eu vi que você pode servir mais. Que você pode cuidar melhor dos outros servos, dos seus irmãos, das outras pessoas. Melhor daquilo que me pertence. Melhor daquilo que é meu. Melhor daquilo que eu amo. Tá? Então o mordomo, ele é esse servo. Ele é o servo que na escadinha ali do serviço, ele está sendo fiel no pouco e sendo promovido, sendo fiel no pouco e sendo promovido, sendo fiel no pouco e sendo promovido, até que ele consiga a total confiança do Senhor, e a gente vai ver quando isso acontece hoje, tá? Só para poder falar um pouquinho sobre isso, lá em Lucas 22, a partir do 25 ao 27, diz assim, Jesus está conversando, né, com os seus discípulos e ele diz: neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Quanto
o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está na mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Então a gente tem que entender que o papel do mordomo é o papel de servir mais. Quanto mais você se torna mordomo, maior a sua capacidade de descer. Quanto mais você se torna mordomo, quanto mais você vai recebendo essa confiança maior do Senhor, mais a sua capacidade de se tornar servo dos seus irmãos, servo dos outros servos. E quanto mais você serve os outros servos, quanto mais você serve os seus irmãos, quanto mais você serve as pessoas para fazer a vontade do seu Senhor, quanto mais você serve sendo fiel ao seu Senhor, mais títulos de mordomo você recebe, porque você é um mordomo de maior confiança, porque agora a sua capacidade de se diminuir é maior. Então não importa o quanto o Senhor te eleve, você sempre vai ter uma capacidade proporcional de se diminuir. Se diminuir, não estou falando aqui de ficar não, irmão, que isso, eu não mereço, não. Estou falando no sentido de servir, de praticar o serviço em prol de outra pessoa, praticar o serviço na direção de alguém, tá? Então, a mesma medida em que o Senhor te levanta, é a mesma medida que você tem de se abater. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista era um excelente mordomo, porque a função dele era servir ao rei através do cuidado, da pregação, do preparo, através das pessoas, e ele sabia se diminuir. Não para ficar, ai meu Deus, como eu sou uma pessoa humilhada, pisem em mim, não é isso. É para servir. Não, importa mesmo é que o nome dele brilhe. Eu estou aqui para isso. Então, quando você tem a maior capacidade de descer, é quando você mais vai se tornando um mordomo. Essa é uma característica do mordomo. Vamos ver algumas outras? Lá em Lucas também, só que no capítulo 12, 42 ao 48, diz assim. Lucas, capítulo 12, do versículo 42 ao 48. O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Então, olha só, o mordomo, vamos começar aqui a prestar atenção na palavra e ir tirando da própria palavra as características de um mordomo. Encarregado de chefiar os demais servos, ou seja, ele administra os outros servos e ele alimenta esses outros servos. Duas características já do mordomo nesse texto. Administra os demais e alimenta os demais. Se o Senhor voltar e constatar que seu servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade. Ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Então, espera-se que um mordomo faça um bom trabalho. O mordomo é aquele que não negligencia aquilo que lhe foi dado para fazer. Como a gente já viu lá na parábola dos talentos de Mateus 25, a partir do versículo 14. E aí, olha só a recompensa. Ele quem? O Senhor colocará todos os seus bens sob o cuidado desse servo. Todos. Então, aqui é quando a gente atinge a plena confiança do Senhor. Quando todos os bens do Senhor for colocado nas nossas mãos. Para quê? Para que a gente seja cheio de poder e autoridade? Não. Para que a gente sirva melhor. Porque quanto mais ele confia, mais a gente cuida. Se ele confiou 2 canetas, a gente vai cuidar bem das suas canetas. Agora, imagina se eu tenho a oportunidade de cuidar bem de todas as canetas. Eu vou agradar mais ainda o meu Senhor.
Então, aqui no texto, a gente vai tirando do próprio texto que o Senhor fala as características do mordomo. A gente já viu que ele administra os demais servos, ele alimenta os demais servos, ele faz um bom trabalho e ele é digno de toda a confiança do seu Senhor. Como que é essa dignidade? De glória em glória até ser dia perfeito. Você é fiel a uma caneta, a duas, a três, a quatro, até o Senhor te confiar todo o potinho de caneta dele, tá bom? Vamos continuar no texto para a gente ir analisando junto? Diz assim, ó. O que acontecerá, porém, se o servo pensar, meu senhor não voltará tão cedo, e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber, e a se embriagar? Então, aqui o Senhor fala três coisas. Espancar os outros servos, comer e beber, e se embriagar. Que isso, Nath? Eu nunca vou espancar ninguém. Imagina se Deus vai colocar alguém sob meus cuidados e eu vou espancar essa pessoa. Tem gente que chega até nesse nível literal, né? Alguns pais, por exemplo, crianças que sofrem violência, mulheres que sofrem violência, esposas que sofrem violência. Tudo isso é um exemplo de como um servo ruim, um mau mordomo pode espancar alguém. Mas às vezes a gente espanca alguém com as nossas palavras. Às vezes a gente serve de maneira dura. Às vezes a gente não exorta alguém com amor. Às vezes a gente trata alguém com tamanha severidade, à medida de espancamento, ao ponto de espancarmos essa pessoa. Então, o mordomo, ele é aquele que tem palavras de vida. Porque aqui o Senhor diz três ações que ele reprova. Então, quando a gente espanca os outros servos, o Senhor está nos reprovando. E afiada é a nossa língua. Então, quando às vezes a gente fala mal, e quando eu falo aqui os outros servos, eu estou falando dos nossos irmãos. Pode ser alguém que a gente lidera no grupo da igreja, pode ser alguém que a gente convive na igreja, pode ser alguém fora da igreja, pode ser um marido, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai. Todas as vezes que a gente usa palavras que ferem, palavras que não são palavras de vida, palavras que doem mais do que, na verdade, se a gente estivesse batendo fisicamente em alguém, palavras que ferem a alma de alguém, nós não estamos sendo bons mordomos. Então, espera-se do mordomo que ele não espanque os outros servos, que ele trate com ternura, não só fisicamente, mas também no falar, nas suas palavras, que ele seja ponderado e tenha palavras de vida eterna. Porque o seu Senhor é assim. Aí ele fala assim, também a comer e a beber. O que comer e beber quer dizer? Quer dizer viver para si mesmo, viver para o seu prazer. Ah, eu vou fazer o que eu quero, eu vou me deleitar aqui, em vez de eu ficar vigilante no meu posto, eu vou ficar aqui fazendo um lanche, vou ficar bebendo, vou ficar aqui fazendo qualquer outra coisa para o meu prazer. Então espera-se que o mordomo ele não age assim e que ele seja responsável no seu turno de trabalho. Quando é o turno de trabalho de serviço do mordomo? O tempo todo. Porque a gente tem a incrível dádiva de descansar enquanto trabalha. Porque o nosso descanso é no Senhor. Mas você está pronto para servir em todo o tempo. Você está a postos. Você não fica comendo e bebendo para o seu bel prazer. Ah, eu vou viver no meu tempo, do meu jeito, do meu modo. Eu vou me agradar. Ah, Senhor, está demorando mesmo isso aqui. Eu vou fazer as coisas do meu jeito. Quando a pessoa age assim, ela não está agindo como Deus espera que o mordomo age. Deus espera que o mordomo seja responsável e esteja sempre a postos para servir. E ele também fala, e se embriagar. O que é esse embriagar? É se distrair, é andar distraído, andar na loucura, andar fazendo contenda. Lembra da passagem? Não se embriaguem com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então espera-se que o mordomo seja cheio do Espírito Santo.
para qualquer coisa, a gente já falou sobre isso, mas eu sempre vou frisar isso, que nós formos fazer por o Senhor, é uma necessidade básica estarmos cheios do Espírito Santo. Quando a gente vê lá em Atos, que as viúvas não estavam recebendo ali, algumas viúvas, a quantia necessária para ajudar elas, o alimento necessário para ajudar elas a sobreviverem. Então os discípulos falaram, não, a gente não pode se dividir no trabalho de pregar a palavra e fazer isso, a gente precisa se dedicar à expansão do evangelho, porque o bom mordomo também multiplica, lembra? Então o que a gente vai fazer? Vamos separar 7 diáconos, 7 homens cheios do Espírito Santo. Era uma condição necessária. Ah, mas precisa ser cheio do Espírito Santo para distribuir recursos para a viúva? Precisa. Porque para Deus, para você fazer qualquer coisa, para você dar um sorriso na porta da igreja, para você botar a chave na igreja e girar, para você abrir o portão para os irmãos, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Por que, Nath? Porque é assim que o reino funciona. Porque eu já falei para vocês que uma reunião pode ser uma reunião de muitas pessoas para fazer muitas coisas, menos a igreja. Porque é característica fundamental da igreja e do mordomo, ser cheio do Espírito Santo. Então, espera-se que o mordomo tenha palavras de vida, seja terno no seu modo de agir, no seu modo de enxergar, seja solidário às pessoas, seja compassivo com as pessoas, que ele seja terno, inclusive, no seu modo de falar, que ele não ande segundo o seu bel prazer, segundo a sua carne, segundo os seus desejos, mas que ele seja responsável com aquilo que lhe foi confiado, e que ele não ande distraído, não ande fazendo contenda, não ande na loucura, segundo o seu próprio entendimento, mas que ele seja cheio do Espírito Santo. Olha quanta informação sobre o mordomo a gente tem num texto relativamente pequeno da palavra de Deus. E continua, diz assim, ó. O Senhor desse servo voltará em dia em que não se espera. Por que não se espera? Porque ele está distraído. Porque a palavra diz que o Senhor vem como um ladrão para os ímpios, não para a sua igreja. O Senhor vem de surpresa para aqueles a quem não estão esperando, mas para aqueles que esperam a sua volta. E é assim que a Bíblia diz que nós devemos viver, esperando e falando, vem Senhor, ora vem Senhor Jesus, que é o clamor da noiva do Espírito. Para esses, o Senhor não voltará de surpresa, eles estarão apostos, vigilantes. Então, quando ele diz assim, ó, para esse servo voltará em dia em que não se espera, ou seja, esse servo está distraído. Então se espera que o servo, bom mordomo, seja fiel e vigilante, para que ele não seja pego segundo esse comportamento que o Senhor está reprovando. Se espera em hora que não se conhece. Então o Senhor cortará o servo ao meio e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Então, olha só, o servo mau vai receber o mesmo destino dos incrédulos. Mas o servo fiel, lembra lá da parábola? Servo bom e fiel. Entre na minha presença, entre no meu gozo, venha celebrar comigo. Existe a outra recompensa para esse mordomo. O texto continua. O servo que conhece a vontade do seu senhor e não se prepara, nem segue as instruções dele, será duramente castigado. Então, outro comportamento que o Senhor reprova, né? Ele conhece a vontade do seu senhor, mas ele não se prepara e nem segue as instruções. E aí ele será duramente castigado. A gente tem as instruções, a gente tem toda a vontade do Senhor manifesta aqui. E a gente precisa, como bom mordomo, conhecer a vontade do nosso Deus. Espera-se do mordomo que o mordomo conheça todas as vontades do seu Senhor. Que seja dedicado a conhecer a vontade do Senhor, a praticar a vontade do Senhor. É um comportamento que se espera do mordomo, que ele conheça e que ele siga as instruções do seu Senhor. Dedique tempo para conhecer a vontade de Deus,
para conhecer e seguir e praticar e não se aparte do livro dessa lei, nem de dia e nem de noite. Essa é outra característica que o Senhor espera do mordomo, porque do contrário ele considera o servo mau. Nós precisamos ser submissos. Se espera do mordomo que ele seja submisso ao coração do seu Senhor, como a gente já citou antes. Vamos continuar? Mas aquele que não conhece a vontade e faz algo errado, será castigado com menos severidade. Então aqui o Senhor está dando alerta aos mordomos. Olha, eu quero e espero que vocês conheçam a minha vontade. Mas eu quero dizer para vocês que quando vocês conhecerem a minha vontade, eu vou cobrar vocês com o maior rigor. Porque agora vocês não estão mais presos na ignorância. Vocês estão livres na verdade. Lembra do que a gente falou? Quem é livre é responsável por aquilo que faz. Quem é livre é responsável por aquilo que faz. Então o Senhor deixa esse alerta. Então outra característica do mordomo é que ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. A gente já falou sobre isso. É que ele será cobrado do Senhor por conhecer a vontade do Pai, caso ele não pratique. E será recompensado se ele conhecer a vontade do seu Senhor e praticar com responsabilidade. E aí o texto continua. A quem muito foi dado, muito será pedido, ou cobrado em outras versões. E a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Por quê? Lembra que na parábola o Senhor é um Senhor severo? Mas ele não é um Senhor severo porque ele é mau. Ele é severo porque ele leva a sério aquilo que ele precisa fazer. E quando ele confia o que ele precisa fazer, o que ele ama, o que ele tem aos seus mordomos, então ele vai tratar os seus mordomos com rigor. Por quê? Para que ajam de acordo com a vontade do Senhor. A partir do momento que você conhece a vontade de Deus, você trabalha com ordem, decência, disciplina e responsabilidade. Por que nós temos que ser assim? Porque Deus é assim. E quando Deus se move dessa maneira, o Espírito Santo que há em nós nos capacita a fazer toda boa obra. E é por isso que nós podemos ser cobrados dessa maneira. Porque nós temos muitos recursos, como já vimos, inclusive, principalmente, a própria presença de Deus, através do Espírito Santo, habitando dentro de nós e nos capacitando a fazer tudo que o Senhor espera. E quando o Senhor confia a nós todas as coisas, inclusive os seus servos, os seus demais servos, os seus irmãos, Ele está dizendo para nós que Ele está confiando o bem mais precioso que Ele tem, que são pessoas. O Senhor ama pessoas. Então, é uma característica fundamental do mordomo, que ele ame pessoas. Ah, mas eu não consigo conviver com gente. Então, a gente precisa rever a mordomia, o seu nível de mordomia. Ah, mas eu não consigo, fulano, não suporto fulano. A gente precisa, então, começar a rever o seu nível de mordomia. Ah, eu não quero saber não, falei mesmo, não tô nem aí. Se machucar, machucou. É isso, eu sou sincera. Então, a gente precisa rever o seu nível de mordomia. Ah, já vem ele dizendo que tá com problema de novo. Não tenho tempo para ajudar não, porque eu tô com os meus próprios problemas. A gente precisa rever o seu nível de mordomia. A gente precisa aprender a amar as pessoas. Porque o nosso Senhor ama as pessoas. De tudo que Ele ama, de tudo que Ele tem, de tudo que Ele confia aos seus servos, aos seus mordomos, o principal são as pessoas. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está lá no grande mandamento do Senhor. Você ama a Deus porque você serve e se submete ao seu Senhor sobre todas as coisas. Então, você ama o seu irmão, o seu próximo, aquele que nem é o seu irmão, o seu inimigo, aquele que você não suporta, como a ti mesmo. Por quê? Porque esse é o grande mandamento do Senhor. E quando você conhece a vontade do Senhor, você pratica a vontade do Senhor. Quando você conhece o Senhor e entende a confiança que Ele depositou em você, então você passa a viver honrando
o seu Senhor e a confiança. Então não é mais sobre pessoas que eu gosto ou não. É sobre o meu Senhor e o que Ele espera de mim como mordomo. Não só com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, mas olhando para o outro. A Bíblia diz que não tem amor maior do que entregar a vida por um amigo. E o Senhor entregou a vida por nós quando ainda éramos inimigos de Deus. Que dirá nós nos derramarmos em prol de outras pessoas. O Senhor ama isso. E é por isso que na palavra ele diz: nem um copo de água que vocês deram vão ficar esquecidos. Nem um copo vai ficar esquecido. Porque o que vocês fizeram por esses pequeninos, vocês fizeram por mim. Estive preso e vocês foram me visitar. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive frio, vocês me vestiram. Aí eu tô colocando ainda mais coisa. Eu estava triste, vocês pararam para prestar atenção em mim. Eu fui pedir para ser ouvido e vocês me consolaram. Eu caí, vocês me estenderam a mão. Eu estava caminhando para a morte e vocês me puxaram de volta, me exortando em amor. Vocês olharam para mim com o coração do Pai. Senhor, quando foi que nós fizemos isso por ti? Quando vocês fizeram para cada um desses pequenininhos. Vocês fizeram por mim. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele servo que o Senhor, quando voltar, encontrar cuidando dos que são seus. Cuidando das suas ovelhas. Então, que a gente possa ter prazer em ser mordomos. Prazer em servir ao Senhor. Em servir, em descer para servir a mesa. Para servir o alimento. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque hoje o Senhor quis enfatizar mais nesse texto. Eu tinha planejado falar 3 tópicos para hoje, mas o Senhor é que está conduzindo tudo e Ele foi enfatizando esse texto. Tá bom? Então, quero que vocês fiquem pensando nisso. O dever de casa de hoje é Lucas 12, 42 e 48. Leiam, vão cavando no texto cada detalhe. Pode ter algum que eu não percebi, que o Espírito Santo não derramou para eu distribuir, mas vai derramar em vocês, para vocês trazerem para nós também. Então, meditem em Lucas 12, 42 ao 48 e se perguntem: eu estou sendo um bom mordomo? Eu estou agindo da maneira que o Senhor espera que eu haja? E amanhã a gente vai continuar falando sobre as características do mordomo, se Deus quiser. Amém?